Mais uma produção original da BBC encontra seu caminho aqui na Netflix. Se você está procurando um seriado rápido, de 6 episódios, que tem romance, ação, intriga, sabe? Um bom seriado de espionagem, então se liga aqui na nossa crítica. Estrelado por Richard Madison, no caso é o Robin Stark de Game of Thrones, Segurança em Jogo traz a história do veterano de guerra David Butt, que, terminou seu serviço militar e ele volta para casa com alguns estresses pós-traumáticos, alguns problemas, o que acaba arruinando o seu casamento e a sua relação familiar. Mas além disso, ele tende a manter uma vida normal, ele começa a trabalhar, ele trabalha na polícia e acaba se envolvendo em um atentado terrorista, o que acaba fazendo ele ganhar uma promoção. E é aí que tudo começa a desenrolar nessa história. Segurança em Jogo, ela pega o tema atual do terrorismo, da segregação racial, segregação religiosa e trabalha em volta disso. Mesmo sendo muito bom, não é muito original todo esse trabalho. Pega alguns clichês e trabalha muito bem eles. E o cenário da série, basicamente, é uma grande paranoia e insegurança que está rondando tudo isso. Aconteceu um atentado terrorista. Então você tem o medo dos terra, dos muçulmanos aqui no caso, e também tem o medo do governo que está tentando aumentar os níveis de segurança e a população se sente refém disso, porque o que o governo vai querer fazer, o que não vai, e vai surgindo um nível de paranoia que vai crescendo, é crescente o seriado todo, é impressionante. E tal atmosfera de paranoia que eu tô falando, ela é tanto construída pelo roteiro, mas principalmente pela montagem da série. Em todo episódio você tem grandes cenas, não de ação, mas você tem cenas de 10, 20 minutos no mesmo ambiente. Por exemplo, a entrada do seriado é uma cena de 20 minutos dentro do trem, no caso é onde ocorre o atentado terrorista, em que nós temos o David voltando com seus filhos de uma viagem e nisso tá lá, você vê ele sentado, ele tá lá meio distraído, mas ele tá sempre observando. Aí ele vê que tem um pessoal passando, voltando, tem um pessoal que parece de segurança observando tudo, que não sabe muito bem o que tá acontecendo, e nisso só ele repara inicialmente. E nisso ele reparar, ele vai andando pelo cenário, ele vai, ele volta, ele começa a falar com as pessoas, aí ele entende a situação, aí ele vai se organizando, ele vai esquematizando, aí ele vai dar o bote à pessoa, mas ele não sabe se a pessoa está certa, se está errada, o que realmente está acontecendo. E o nosso sentido como espectador também vai subindo. Você sabe que tem algo de errado, só que não podemos afirmar se realmente está acontecendo, se é paranoia, se o personagem tá meio errado, tá certo. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. É interessante, é forte. Todo episódio acaba tendo uma cena nesse nível. Não sempre só de paranoia, às vezes é uma grande cena de ação, ou por aí vai. Mas o que deixa realmente interessante a série é o protagonista, é o Robb Stark, no caso aqui o David. Desde o início você percebe que ele tem alguns distúrbios causados pela guerra, mas nisso é vida que segue, né? E ele começa a trabalhar como policial e você vai vendo que ele é um personagem correto, assertivo, só que em alguns momentos ele começa a falhar nisso. Enquanto ele quer ser o melhor policial possível, na medida do possível dele, ele também não consegue ter uma boa vida familiar. E fica óbvio desde o início, principalmente ao longo da série, enquanto ele tenta ainda falar com, no caso, a esposa dele, tá se tornando ex-esposa, que ele começa chamando ela de amor. Aí nos episódios seguintes ele vai mudando um pouquinho a forma como ele chama ela, como é que ele chama ela, termina chamando só pelo nome mesmo. E enquanto no início você vê ele lá um homem bonito, forte lá, sabe? O perfeito policial, o perfeito guarda-costa, ao longo do seriado, ao longo de todo esse desenvolvimento tanto familiar quanto psicológico, você vê que ele começa a vacilar e é cada vez mais ainda nos aspectos dele. Você pode inicialmente pensar, putz, esse é o novo 007, mas nem tanto, porque ele não é perfeito. O maluco não tem esquemas de mirabolantes. Ele tem os esquemas dele? Tem sim. E são plausíveis, são fáceis de aceitar. Não é um raio azul no final, ele
puxou uma arma invencível secreta que ninguém sabia. Não, tava tudo lá plantado. Só demorou um pouquinho pra gente entender. E o fato dele começar a vacilar aumenta também o nível de paranoia da série, porque você não consegue saber tanto a sanidade mental dele, porque ele começa a perceber uma conspiração e você não sabe se é da cabeça dele, se é real, e por causa dele ser um personagem que cria essa dúvida, as pessoas em volta dele não sabem se ele tá ficando maluco, se ele tá dizendo a verdade. Entende? A parada vai escalando, mas escala muito bem mesmo. Bem, Segurança em Jogo, ou Bodyguard, não sei se eu falei o nome original ainda, fora essa apresentação do personagem principal e dos personagens secundários que são tão bons quanto o principal, claro, cada um na sua função, o seriado ele foca também em reviravoltas. Não são, tipo, as maiores reviravoltas do mundo, mas todo episódio tem um ponto-chave, um ponto de virada, que são, no caso, 5 a 6 ao longo do seriado, mas que funcionam muito bem pro que ele tá propondo, para toda a proposta do seriado. E tudo é bem explicado. Sim, se você, sei lá, começar a assistir o seriado, ficar mexendo no Facebook e no Twitter, você vai perder as viradas do seriado, você vai ficar perdido no meio dele. Não é um seriado muito complicado, confuso de assistir, longe disso, mas se não prestar atenção, não vai entender mesmo. Bem, com apenas 6 episódios, tudo bem que cada episódio tem mais ou menos 1 hora de duração, ele consegue produzir o seriado, consegue construir um ambiente bem paranoico e que consegue entrar, pelo que eu entendi bem, no governo, no dia a dia do governo britânico. No caso, você vai acompanhando o cara que é o segurança, mas também você vê a participação dos envolvidos. E não é superficial, ele entra bem em todos os meandros do governo. Não mais do que House of Cards. House of Cards pra mim é o ápice de assuntos de governo. O único problema talvez desse seriado seja a sua quantidade de episódios. Talvez se tivesse mais 2, ficaria melhor resolvido ele. É fechadinha a história, isso é verdade, mas chega no 5º e no 6º episódio, são muitos personagens que vão aparecendo. E nem todos eles têm o seu momento chave. Não que todo mundo tenha que brilhar, mas chega numa hora e fala, por que tem esse cara aqui? Qual a importância dele? Se cortar ele vai fazer tanta diferença? Ou tá faltando alguma coisa com o personagem A, B e C? Eu fiquei com um pouco nessa frustração. Concluindo, Segurança em Jogo, ou Bodyguard, tem uma primeira temporada fechadinha. Se não tiver outras temporadas, já é o suficiente que foi apresentado ali. Mas não que ela deixe um gancho para futuras temporadas, mas você tem um personagem principal que dá para trabalhar muito bem para futuras. Você tem ainda todo o lance de terrorismo, que ainda é vigente no Reino Unido como no resto do mundo, que pode ser muito bem trabalhado. E uma coisa que eu acabei de esquecer de comentar, que eu lembrei agora, é interessante que nesse seriado, a maioria dos cargos de chefia são conduzidos por mulheres. Eu não sei porque eu achei isso tão interessante, acabou sendo até inesperado pra mim. Você tem muitas mulheres no comando, e não é que elas estejam num comando lá e sejam submissas, não. Você tem ali realmente mulheres que chegaram ali por mérito próprio. E, nossa, você tem até uma cena em que tem a primeira-ministra não, ela é um cargo alto do governo, que ela fala, você não é um outro desses caras que não aceita responder a mulheres. Tipo, ele é teoricamente um subalterno, mas mesmo ela tendo um cargo de chefia, ela tem que passar por todos os inconvenientes do dia a dia por ser mulher no poder. E gostei pra caraca disso. Bem, voltando dessa conclusão, que abri um novo quadro aqui. Então, 6 episódios, 1 hora cada um. Tu assiste em uma tarde ou 2 dias se você não tiver muito afim. As apresentações estão ótimas, tá tudo muito bem apresentado. Talvez o único problema seja se o inglês britânico for um grande inconveniente pra você. Mas fora isso, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa pode comentar, compartilhar, temos Twitter, Facebook, parada toda aí de sempre. Então, até depois.